Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Sim, o vírus é chinês e a culpa é sim do Partido Comunista Chinês. Sempre deixei claro em todos os vídeos que fiz sobre o assunto que tenho um respeito enorme pelo povo chinês. Sei que eles são tão vítimas desse vírus quanto nós, mas é muito importante separar a máfia governamental que controla a China do povo chinês. A máfia do Ursinho Pooh, aquela cambada de capangas violentos e autoritários comandadas por Xi Jinping, o Ursinho Pooh, foi a grande responsável pela calamidade que foi a pandemia gerada por esse vírus, e precisa ser responsabilizada por seu erro. Não foram eles que criaram o vírus, mas eles ativamente suprimiram informação, prenderam pessoas, proibiram manifestações, destruíram amostras, tudo isso num período crucial em que a epidemia poderia ter sido contida. Sim, o vírus em si não é culpa de ninguém, vírus simplesmente surgem, mas a pandemia causada por esse vírus, o fato de você estar agora com medo em sua casa, tudo isso é culpa do Partido Comunista Chinês. Todo vírus novo tem um período que aparece apenas como uma doença desconhecida. Nesse caso, alguns casos de pneumonia de causa desconhecida no hospital de Wuhan. O primeiro caso que chamou atenção foi em 16 de dezembro de 2019. Veja, existem vários agentes que causam pneumonia, que é uma inflamação nos pulmões, vírus, bactérias, até fungos às vezes. Os médicos geralmente testam as hipóteses mais comuns para que o tratamento seja o melhor possível, mas é muito comum não identificarem o agente causador. Mas os médicos em Wuhan perceberam que a frequência daquele problema estava crescendo. Não era nenhum dos agentes conhecidos. Aí alguém foi lá e identificou o problema. Isso tudo aconteceu no final de dezembro de 2019. Em 27 de dezembro de 2019, os oficiais de saúde de Wuhan foram comunicados por médicos dos hospitais de Wuhan da existência de uma doença nova causada por um coronavírus similar ao SARS. No dia 30 de dezembro, Ai Fen, diretor-chefe do Hospital Central de Wuhan, postou informações no WeChat, uma espécie de WhatsApp chinês, alertando sobre o novo vírus e como as pessoas deveriam se cuidar. No mesmo dia, o Dr. Li Wenliang, oftalmologista no mesmo hospital, compartilha com outros médicos um alerta também via WeChat. A preocupação dele é que médicos devem usar máscaras para se prevenir a infecção com esse vírus. É um vírus muito infeccioso, ele avisa, similar a SARS. Os médicos amigos dele receberam a mensagem e também compartilharam com seus amigos. Atingiu uma grande abrangência essa mensagem. O diretor do hospital foi formalmente repreendido pela prefeitura de Wuhan e determinado a não publicar informações dessa forma. O Dr. Li Wenliang foi preso, levado a uma delegacia, onde foi obrigado a emitir uma mensagem no WeChat para as pessoas que tinha mandado a mensagem anterior, desmentindo o que tinha falado. Também foi obrigado a assinar um documento se comprometendo a não mais tocar no assunto. Os amigos mais próximos, os primeiros que receberam a mensagem do Dr. Li Wenliang, também receberam um tratamento similar, sendo obrigados a se retratar. Dr. Li e os médicos do hospital de Wuhan foram proibidos de usarem máscara pelo governo chinês para não causar pânico na população. Olha o absurdo. Lógico, o Dr. Li posteriormente pegou a doença e acabou falecendo mais adiante. No dia 31 de janeiro, haviam 27 casos confirmados da doença, vários deles associados ao mercado de peixes de Wuhan. A prefeitura de Wuhan então determinou o fechamento do mercado. Nesse mesmo dia, avisaram a OMS de que existia uma doença nova de causa desconhecida. Veja, nesse ponto eles já sabiam que era um coronavírus parecido com o SARS, altamente infeccioso. Nada disso foi passado para a OMS, apenas uma doença de causa desconhecida. No dia 1º de janeiro, um oficial da Comissão de Saúde da província de Hubei emitiu ordem para os laboratórios da cidade para pararem de fazer testes com o novo vírus e destruir qualquer amostras que tivessem deles. Veja, um oficial da Comissão de Saúde ordenou que destruíssem amostras do vírus. No dia 2 de janeiro, cientistas chineses já haviam mapeado todo o genoma do novo vírus, mas essa informação foi retida pelo Partido Comunista Chinês, que só tornou ela pública no dia 9 de janeiro. Muita gente atribui os erros e acobertamento inicial da doença ao prefeito de Wuhan, à polícia de Wuhan,
a pessoas da região ali. Lógico, não existem eleições democráticas na China. Tanto o governador de Hubei, o prefeito de Wuhan, todos os funcionários públicos são escolhidos pelo partidão. Então, mesmo que, por hipótese, o erro até aqui fosse dos oficiais do partido em Wuhan, isso não exime o Partido Comunista Chinês da culpa. Ao contrário, é justamente por impor uma estrutura hierárquica forte, baseada em força, em controle total da informação, que despreza totalmente a liberdade individual do povo, que persegue a todo custo sugar mais e mais sangue da população para beneficiar o partidão e seus amigos, que o Partido Comunista Chinês incentivou e gerou a resposta dos oficiais da região. Eles não apenas foram empossados pelo Partido Comunista Chinês, como tomaram ações na forma e direção esperada deles pelo partido. Tudo antes daqui foi sim culpa do Xi Jinping, mesmo que, por hipótese, ninguém sabe a verdade, até aqui ele não soubesse dessas ações. Na verdade, não se sabe quando Xi Jinping pessoalmente foi informado do que estava acontecendo, mas no dia 7 de janeiro, em reunião com os membros do Partido Comunista Chinês, ele falou sobre o vírus e explicou como o partido deveria se proteger dele, ou seja, o próprio partido foi avisado por seu líder do problema antes do povo ser avisado, da OMS ser avisada. Até aqui todo mundo só sabia de uma doença de causa desconhecida. Então, Xi Jinping é culpado por ter nomeado o prefeito de Wuhan, mesmo que não soubesse do assunto. Mas pior, eles são responsáveis por ter a estrutura do partido monolítica. Isso é um absurdo completo. Entre 11 e 17 de janeiro, houve um encontro do Partido Comunista Chinês em Wuhan. Nesse encontro, a Comissão de Saúde de Wuhan divulgou que o problema estava resolvido. Não haviam novos casos da doença, acabou, foi só um susto, tá tudo tranquilo. Em 13 de janeiro, porém, descobriu-se o primeiro caso do vírus chinês na Tailândia. Foi o primeiro caso fora da China que se tem notícia. No dia 14 de janeiro, a OMS, capacho comunista do Partido Comunista Chinês, temos um vídeo em que denunciamos a corrupção na OMS praticada pelos chineses. Vou deixar o link aqui em algum lugar também. A OMS anunciou que cientistas chineses não viram evidência de transmissão de pessoa a pessoa do novo vírus. Falso. Desde o final de dezembro já se sabia que o coronavírus era transmissível de pessoa a pessoa. No dia 16 de janeiro, o primeiro caso no Japão. A mídia internacional começa a divulgar a doença. Já se sabe praticamente tudo o que sabemos hoje. Nesse dia, eu fiz o meu primeiro vídeo sobre o assunto. Vou deixar o link aqui na tela também em algum lugar. Você vai ver que falam nesse vídeo tudo o que falam hoje. Tudo já era sabido. Lavar a mão, evitar aglomerações e etc. Nesse vídeo também alertei para o grande problema, o Ano Novo Chinês, que seria na semana seguinte, no dia 25 de janeiro. De fato, o governo chinês apenas divulgou todos os dados internamente para sua população e externamente no dia 27 de janeiro. Ou seja, no mínimo entre o dia 7 de janeiro e o dia 27 de janeiro, todo o Partido Comunista Chinês, do topo até a base, sabia do problema e ainda reteve dados para sua própria população e para os demais países, para a população do mundo todo, de como poderiam se proteger do vírus. Por que fizeram isso? Por receio de queda na atividade econômica, evidentemente. Parasitas vivem de sugar o povo chinês, não queriam ter menos imposto para cobrar. Mas como todo parasita é essencialmente incompetente, acabaram com um problema pior do que o que tentaram evitar. Tivessem deixado a informação fluir desde o início, tivessem todos ficado sabendo que havia uma doença grave, altamente infecciosa, rondando a população, de forma muito mais simples isso poderia ter sido evitado. Quarentenas impostas por governo, lógico, são antiéticas. Numa sociedade libertária, isso seria possível apenas em contratos previamente aceitos com seu plano de saúde ou provedor de saúde. Mas dado que não temos tais planos atualmente, se fosse feita tal quarentena logo no início, um rastreamento efetivo de pessoas próximas a contaminados, ainda nos primeiros dias de janeiro, quando haviam poucas dezenas de contaminados ainda, a chance de espalhamento teria sido fortemente reduzida. Toda entidade hierárquica, toda máfia governamental visa apenas ao próprio bem e tem interesse apenas de explorar o povo daquela região. Muitas vezes esse tipo de problema pode ter acontecido no passado, mas só agora, na época da informação distribuída, a enganação do governo chinês ficou evidente.
Eles estão tentando agora esconder a própria culpa, dizendo que chamar de vírus chinês é preconceito contra os chineses. Um ponto que foi rapidamente adotado por esquerdistas no mundo todo pela mídia esquerdista tradicional. Esquecendo o óbvio, isso poderia ter funcionado 20 anos atrás, hoje não vai colar porque a mídia descentralizada e distribuída não vai cair nessa lorota. A gripe H1N1 surgiu no México. Não consta que o governo mexicano tivesse tentado ocultar o problema, mas não dá para saber. Pode ser que tenham mesmo tentado ocultar a coisa e ajudado a espalhar a doença por conta disso. Se fizeram isso, de novo, não é culpa do povo mexicano, é culpa da máfia governamental mexicana. Mas, na época, a informação descentralizada e distribuída não estava ainda plenamente desenvolvida, seria difícil saber. A gripe espanhola de 1918, ao que tudo indica, surgiu no Kansas, nos Estados Unidos. Da mesma forma, o governo americano provavelmente também ocultou a doença. Estavam em guerra, na Primeira Grande Guerra, e por isso todos os países envolvidos ocultaram a doença. Estados Unidos, Alemanha, França, todo mundo estava cheio de infectados e mortos e ninguém falava nada. A gripe ganhou o nome de gripe espanhola porque a Espanha, país que ficou neutro na guerra, foi o único que noticiava a doença. Apenas depois descobriu-se, muito depois, por rastreamento genético, que o vírus era similar a vírus do Canadá e americanos. E se sabe que um dos primeiros focos conhecidos foi uma instalação militar no Kansas. Então, ligando essas duas evidências, o mais provável é que a doença surgiu mesmo no Kansas. Novamente, foi culpa do povo americano? Não. Vírus surgem em qualquer lugar, não há culpa por surgir o vírus. A culpa da máfia governamental americana da época foi, por estar em guerra, outra besteira mafiosa antiética, ocultou a doença em seus estágios iniciais. Falamos sobre isso no vídeo, como tratar pandemias no Ancapistão. Mas no caso da febre de Wuhan, o governo chinês, mesmo já sabendo do problema desde dezembro, a cúpula já sabendo desde o início de janeiro, ainda assim nada fez de significativo até o final de janeiro. Um mês pode parecer pouco, mas numa doença como essa que se alastra muito rápido, teria feito toda a diferença. Só depois que viram que o problema era sério e eles não teriam como esconder esse problema, começaram as medidas loucas, colocaram várias cidades enormes em quarentena, construíram hospitais de campanha que mais parecem prisões, medidas desesperadas para tentar vender a ideia de que estavam fazendo o possível para conter o vírus, um monte de maquiagem para deixar o cadáver bonitinho. O vírus só adquiriu a magnitude que tem devido aos erros anteriores dele. O vírus é chinês porque surgiu na China. A culpa do vírus é do Partido Comunista Chinês, que ativamente tentou impedir que a sociedade espalhasse a notícia, espalhasse informações que teriam ajudado a diminuir o espalhamento da doença em si. Também quero deixar claro que não estou dizendo que o governo chinês criou o vírus como uma arma biológica e liberou ele de propósito, não é isso. Como expliquei no vídeo, o coronavírus surgiu num laboratório de Wuhan, pode até ser que o vírus tenha mesmo vazado do laboratório, mas não era uma arma. Ele estava apenas sendo estudado lá, e por descuido dos técnicos do laboratório, pode sim ter vazado de lá. Eu ainda acho que existe essa possibilidade. Como expliquei no vídeo, a quantidade de experimentos com coronavírus e morcegos no laboratório era realmente impressionante. Recentemente, um estudo mostrou que as mutações do vírus são consistentes com a evolução por seleção natural normal, ou seja, que o vírus não é uma arma biológica. Isso não descarta o vírus ter saído do laboratório, porque, como disse, nunca achei que fabricavam armas biológicas lá. Não estavam criando vírus modificados geneticamente. Apenas acontece que estavam estudando o vírus lá. Exatamente o vírus coronavírus em morcego. Mas vírus surgem mesmo em qualquer lugar. Não há culpa por vírus surgirem numa região. Há culpa em ocultar informação, prender pessoas, destruir a amostra dos vírus. O Partido Comunista Chinês precisa ser denunciado por sua culpa clara nesse assunto. Eu estou perdendo negócios, estou preso dentro de casa, milhões de pessoas no mundo todo tiveram suas vidas alteradas. Pior, milhares perderam suas vidas por culpa do Partido Comunista Chinês. Algumas empresas e indivíduos já estão entrando com ações contra o PCC.
mas justiça estatal é ineficiente e antiética. Para mim, basta deixar clara a culpa deles nesse assunto e deixar claro que, enquanto o povo chinês aceitar esse absurdo de restrição de liberdade, que é viver sob um governo ditatorial comunista, vão se arriscar a levar parte da culpa também. Deveriam se inspirar nos movimentos de Hong Kong. Sim, o Partido Comunista Chinês é violento e repressor, mas se calar diante disso é violência maior ainda. Sei que a situação é muito pior na China do que os dados divulgados pelo PCC. Suspeita-se que o número de mortes pode ser 5 vezes maior que o noticiado pelo governo. Você sabe, todo governo é antiético, mas governos sem oposição, ditaduras comunistas, são particularmente piores. Aqui em Banânia, se o Bolsonaro fala uma mentira, a oposição vai gritar e você vai acabar sabendo a verdade. O mesmo vale para qualquer país democrático do mundo. Se tem oposição, vai ter gente para brigar quando o governo começar a inventar números sem sentido. Mas se você não tem oposição, a história muda de figura. Em ditaduras comunistas como a China e Cuba, números falados pelo governo não valem nada, porque eles podem chutar o número que quiser. Por que você acha que Cuba todo ano ganha o melhor índice de não sei o que lá da ONU? Porque eles inventam números. Não tem ninguém para contestar esses números internamente. Nunca vamos saber os números reais da tragédia na China. Só sinto pelos chineses, duplamente vítimas nesse caso. É o que acontece com gado manso. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, Facebook, Twitter e outros, porque isso ajuda a dar alcance ao canal. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!